Fala, concurseiro. Bora conversar agora sobre crimes hediondos usando a legislação, a lei visurada, como assim eu coloquei o nome. Então, bora lá. A gente vai falar sobre os crimes hediondos. Tá aqui a lei visurada toda marcada com o que mais cai. Cada tópico em vermelho desse aqui é uma questão de prova que eu já respondi, ou que eu já peguei na bateria pronta. Então, aqui são as informações, súmulas. Mas antes disso, a gente tem que ter em mente o que mais cai em relação aos artigos. Eu tenho que saber tudo. Veja que é uma lei pequena. Uma lei aqui deu 2 páginas. Isso aqui é obrigação sua saber. Mas o que é que você vai saber direcionado? Veja, a parte que mais cai, tá aqui a gente tem os crimes hediondos. O que é que eles vão perguntar? O que são crimes hediondos? Então toda essa galera aqui, ó, são os crimes que estão tipificados na lei de crimes hediondos, beleza? Então o que é que eu vou fazer agora? Vou falar para vocês qual os assuntos que mais caem sobre isso. Dentro do artigo 1º, é equivalente a 50% das questões de provas que a gente tem aqui. Ou seja, toda essa galera aqui, ó, artigo 1º, cadê o artigo 2º? Pronto. Até aqui é o que mais cai. Então, é obrigação sua saber tudo isso aqui. E se tá de vermelho, é porque é questão de prova, como eu falei para vocês. O que é que a banca examinadora vai fazer? Principalmente o CESP. Ele vai pegar um pedacinho do caput, por assim dizer, e colocar entre as alternativas. São considerados crimes hediondos. Então vai colocar a letra A, B, C, D, E. Aí o que vai fazer? Vai tirar uma opção que não vai estar nesse rol que vocês estão vendo aí na imagem, não vai estar nesse rol. Aí ele vai dizer, são crimes hediondos. Aí vai colocar, o estupro é crime hediondo, letra A, tá certo. Estupro de vulnerável, tá certo. Epidemia com resultado de morte. Assim, aqui, o que eles vão colocar? Vão colocar epidemia sem resultado de morte. Pode fazer as questões que você vai ver um monte com isso aqui. Eles vai colocar tipo A, B, C, D, e aqui vai ser epidemia sem resultado de morte. Essa é a pegadinha mais fraca que eu já vi envolvendo a lei de crimes hediondos, mas cai muito. Então, já fica ligado aí. Outra pegadinha clássica que tem é sobre a falsificação, corrupção, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, terapêuticos. Perceba aqui, ó, o que eu vou falar para você é uma coisa mais aprofundada, mas você tem que saber. Se, por acaso, a questão perguntar se água sanitária, a adulteração, perceba o que eu vou falar, a adulteração, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, o que está incluso aqui, sabe o que é água sanitária. Ah, Bruno, mas para que eu vou usar água sanitária para esses fins aí? Eu também não sei. Mas é o entendimento dos tribunais, já vi em algumas questões, e eles deram como certo. Então eu aprendi isso na marra. Porque eu fazia a questão, tinha lá água sanitária. Água sanitária? Água sanitária o quê? De fins medicinais. Aí eu botava como errado. Aí eu errava, ia lá e via o comentário do pessoal revoltado, porém tinha lá o questionamento por que a água sanitária está para esse fim. Isso não vai mudar em nada na minha vida ou na sua, mas para fim de provas importa. Então, quando você estiver fazendo a questão, e se por acaso tiver água sanitária lá no meio das alternativas, marca ela como uma possível um possível objeto de falsificação, corrupção ou alteração de produtos destinados para fins terapêuticos ou medicinais. Continuando aqui, aí tem diversos tipos de crime, ó, crime de genocídio. Aí algumas questões que eu já vi é crime de genocídio sem resultado de morte. Perceba que não faz sentido. Se é genocídio, é morte. Então, é uma questão bem fraquinha. Eu acho que foi montada por algum professor que falava crime de genocídio sem resultado de morte. Tá, não sei que genocídio é esse. Genocídio tentado, mas nunca vi. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Perceba que está lá na Lei 10.826. Então, como vocês podem ver, como eu já falei diversas vezes aqui no canal, eles vão misturar leis especiais. Perceba que eu estou falando aqui sobre uma lei especial do Estatuto de Desarmamento. E eu também estou falando sobre os crimes hediondos. Então, o que é que eles vão fazer? Vão misturar um com o outro, vão colocar um caso prático que envolva um cara que tem um porte de arma de uso proibido, aqui como está dizendo na questão, de uso proibido, e perguntar se é ou não um crime hediondo. E é crime hediondo. Vai perguntar também sobre o comércio legal de armas de fogo. Perceba que o comércio legal de armas de fogo foi acrescentado em 2019. O que é isso? O pacote anticrime. O pacote anticrime é muito importante. Ele mudou muitas coisas dentro da legislação vigente, principalmente para o meio policial. Então, quando você estiver estudando, pegar o pacote anticrime, que é a Lei 10.813.964. Não tem que saber a numeração não, mas tem que saber que o pacote anticrime mudou muita coisa. Então, sempre você vê uma lei que tem uma alteração embaixo, falando que é 2019, possivelmente uma lei penal especial, um processo penal, código penal,
possivelmente é fruto do pacote anticrime. Então, fica ligado nisso aí. Continuando aqui, a gente tem crime de organização criminosa. Quando a gente fala de organização criminosa, perceba que também foi incluído pelo pacote anticrime. Ó. Olha a quantidade de crimes que a gente tem incluído pelo pacote anticrime. Alterações. Agora, saque isso aqui. Antes de eu falar sobre o pacote anticrime, olha a importância de ter um material atualizado, uma letra de lei totalmente marcada por quem é concurseiro. Então, vê só. Olha o ano que é isso aqui, 2022. Eu estou gravando esse vídeo em outubro, às vésperas do edital da PCPE. Então, você acha que tem chance de vir alguma coisa envolvendo crimes hediondos, que é uma coisa recente, que tem mudanças recentes, e um artigo que é de 2022. Isso tem cheiro de prova. Não caiu em prova ainda, mas eu fiz questão de marcar, porque a chance de vir em prova é muito grande. Então, não podemos deixar de lado esse tipo de questionamento. Ó. O homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, temos aqui o caso do Frank Castle, que é o Justiceiro, é o Punisher, quem já assistiu a série aí da Netflix, que agora está na Marvel, sabe o que eu estou falando. O Justiceiro, ele vai lá e faz tudo com as próprias mãos. O cara faz a atividade típica do grupo de extermínio. Ele extermina determinados tipos de pessoas. O cara matou traficantes. Ele deveria ser visto como herói. Veja, é a sua ideia. Mas, para fins de prova, como eu estou falando aqui em relação à série, para fins de prova, ele fez uma atividade típica do grupo de extermínio, porque ele cometeu um crime hediondo, que foi o homicídio, baseado em determinada circunstância. Que circunstância foi essa? Atividade típica de grupo de extermínio. O cara foi lá e matou geral. Então, aqui ó, os incisos, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos de 1 até o 7. Então fica muito ligado nesse 7 aqui também, porque pode misturar com a Lei Maria da Penha. Seguindo aqui, ó, aqui são alguma informaçãozinha que eu coloquei, beleza? Em relação ao STJ, eu estava falando sobre 2019, não foi? Pronto, pacote anticrime, ó. Perceba que tem muitos pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perceba, são 11 incisos alterados através do pacote anticrime. Então, perceba, o que eu falo percebo muitas vezes, né? Mas é vício de linguagem, estou tentando parar aqui. Eu já ia falar de novo. O que a gente tem que fazer é dominar esses tópicos mais recentes e que tem chance de prova. Pensa como se você fosse o examinador. Se eu fosse eliminar um cara da prova agora, como é que eu faria isso? Eu pegaria uma coisa recente? Com certeza. Por quê? Muita gente estuda com material desatualizado. Muita gente sequer sabia que tinha esse inciso novo aí de 2022, qualificando. Então, toma cuidado com o que você está estudando. O Lei Bisurada, o link vai estar aqui na descrição para você pegar todas as leis bisuradas, o primeiro link. Então é só você entrar, se você já estiver vendo esse vídeo na plataforma, baixa e lê sempre que possível a Lei Bisurada. Se possível, também mistura com o Anki. Assim você consegue ler mais de uma vez o mesmo assunto, que é através da repetição que a gente tem o maior domínio do assunto. Bora continuar aqui, para o vídeo ficar o mais completo possível. Eu já falei que o que mais cai é o artigo 1º, certo? Em seguida, a gente tem o artigo 2º. O artigo 2º, que fala sobre os crimes hediondos, a prática da tortura, tráfico e drogas. O que é que vai misturar aqui? Vai colocar junto com o direito constitucional. Eu já sei, já fiz todas as questões possíveis de crimes hediondos. Eles vão pegar o direito constitucional, vai misturar aqui, perguntar se o crime hediondo ele é imprescritível. Aí você vai parar e pensar, poxa, o que é imprescritível? O que é imprescritível no Brasil é aquilo que não prescreve, é aquilo que não acaba. O Estado ele tem o direito de punir o cara que fez esse crime. Então, o que é imprescritível? É a ração, é o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado democrático de direito. A língua está travando, mas o conhecimento está aqui em algum lugar. A ração é imprescritível. Então, se a ração é imprescritível, eu falei crimes hediondos nesse bizu? Não, não falei. Então, se eu não falei crimes hediondos, subtende-se que ele prescreve. Então, quando a gente está aqui, ó, misturando esses dois incisos, esses dois tipos de assunto, crimes hediondos e direito constitucional, o que é que eles vão perguntar? Se é imprescritível ou não. É isso que vai colocar. Aqui tem algumas informações importantes sobre a fiança, a liberdade provisória, então você tem que anotar, tá tudo no texto bisurado. A gente se vê nos próximos vídeos para falar sobre outras leis especiais, sobre outros assuntos. Se eu tiver algum interesse em alguma lei específica,
Se prepara aí porque a gente vai falar sobre o Estatuto da PCPE muito em breve. Vai ser a melhor lei bisurada da Terra para o Estatuto da PCPE. Vai estar aqui no canal do Resumo Concurseiro. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!